Oi, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Jordane e hoje eu vim bater mais um papo. Bem, gente, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre fake news. Ou mais ou menos isso, mas a gente tá nessa área aí de fake news. Que é uma notícia que tá correndo aí por diversos veículos midiáticos, tanto aqui no Brasil, já teve algumas notícias aí lá fora, que estão tirando proveito aí de uma situação, né, um tanto delicada, estão fazendo muito alarme sobre isso, enfim, e tá dando um susto nas pessoas, né, os jornalistas adoram fazer essas matérias aí com esses títulos super assustadores, né, eu vou até ler alguns aqui pra você, Entenda o que é o bulbo úmido, que deve deixar Brasil inabitável, segundo a NASA. Gente, esse é um dos títulos, né? Entenda como combinações de temperatura pode tornar parte do mundo inabitáveis, incluindo o Brasil. Qual é o fenômeno que torna o Brasil inabitável em alguns anos? Enfim, esses são alguns, né, da maioria das notícias que estão correndo aí, mas vamos falar um pouquinho disso, né? Como vocês bem escutaram aí no título dessas notícias, né? Tem muita gente falando dessa tal de temperatura de bulbo úmido. Então, antes, né, de eu explicar pra vocês o que tá acontecendo, vamos falar o que é bulbo úmido. Gente, é basicamente um tipo de medidor de temperatura, sim, mas ele tem uma diferença. Eles vão pegar, por exemplo, um termômetro e vão colocar um pano, né, com água, um pano molhado em volta desse termômetro. E ali dentro vai ficar um ar pesado, né, passado. E vai ali, enfim, algumas propriedades físicas. Gente, é basicamente o sistema aí de evaporação de água no ar, tá? É basicamente isso. E as pessoas estão, enfim, as notícias estão trazendo como se fosse, assim, uma loucura, tá, gente? É isso que a gente tem que entender. Gente, uma coisa muito legal também que eu queria citar é que pra gente regular a nossa temperatura interna de nós, seres humanos, a gente transpira, a gente soa, é isso. Então a gente tem essa evaporação do suor, que ajuda a resfriar o corpo. Isso é o básico. Gente, mas em ambientes muito úmidos, né? Florestas e tem um lugar quente, né? E úmido, essa evaporação ela fica um pouquinho mais difícil. Então, querendo ou não, reduz essa eficácia de mecanismo, né? De olhar realmente essa temperatura medida por um termômetro e desconsiderar ou considerar a umidade do ar. Enfim, a gente tem aí um monte de coisas para fazer. Vamos começar falando por aqui. Gente, esse texto que a NASA, suposta NASA, fez, gente, o estudo nem desse ano é. O estudo é de 2020, há 4 anos atrás, é isso mesmo, tá? O estudo pegou ali dados das estações meteorológicas, né? Fizeram uma análise ali pra avaliar, enfim, frequência e até mesmo, tipo assim, a gravidade de eventos de temperaturas de bulbo úmido. Então, eles falaram que desde 1979, né, meio que o bulbo úmido aumentou aí, ficou superior a 30%, né, a 30 graus mais, né, então praticamente dobrou as frequências aí. Óbvio que é um impacto global, né? Então a gente tem diversas regiões do mundo que vão exceder, pra vocês terem ideias, 35 graus Celsius de bulbo úmido em cenários aí de um aquecimento global extremo, tá? Mas a gente tem que entender que não é tão simples assim, né? Embora o estudo não vai... O estudo ali, ele só cita o Brasil em uma parte, tá? Essa que é a parte engraçada da gente olhar isso. Só que os veículos de mídia estão colocando isso como se fosse... o Brasil vai acabar, a gente não vai ter mais lugar pra morar desse jeito. É assim que eles estão tratando. Gente, esse pessoal, né, trouxe, né, esse texto um pouquinho antigo... e falaram assim, nossa, notícia alarmante, urgente, Brasil se tornará inabitável em 50 anos. Gente, calma,
calma, se acalma, pesquisa a fundo, sabe? Eles não forneceram nenhum contexto adequado, né? Um fundamento realmente científico, eram algumas pesquisas da NASA. Gente, é uma desinformação, uma fake news, né? Como é que eles trouxeram isso pras pessoas, como é que, né, deixaram as pessoas assustadas, né? Você recebe uma notícia do nada, assim, no seu colo, você tem um baque, entendeu? Gente, sim, a gente tem uma informação que o Brasil pode ser inabitável em 50 anos, né? Com base em algumas projeções científicas. Projeções, tá? Não é óbvio, não é uma coisa que vai acontecer de extrema certeza. Gente, é uma coisa muito mais complexo, sabe? Ele envolve ali diversos fatores. Gente, primeiro que esses dados científicos, eles sempre vão ser apresentados de forma incompleta. Então, por exemplo, assim, a hora eu falei ali mais cedo, a temperatura do bulbo, ela vai ser ali de 35 graus, por exemplo. Gente, não é um limite da sobrevivência humana, tá? Não significa que o país será inabitável com esse calor. Tanto que a gente tem passado aí por algumas ondas de calor, né, nesse início do ano de 2024. E sim, teve cidades, né, que bateram aí 35 graus, tá? 35 graus Celsius, e as pessoas, óbvio que tiveram ali alguns problemas com falta de ar, com extremo calor, mas não foi inabitável, foi? Você continua vivo aí na sua cidade? Exatamente. Então as pessoas gostam muito de generalizar, né? Essas, condições extremas. É óbvio que pode ocorrer em algumas áreas, né? Como a gente tem aí a Pangeia, pra você ter uma ideia, óbvio, a Pangeia, de como que a gente vê como que era o mundo antigamente, há milhões, milhares de anos atrás, e como é hoje, né? Como o mundo se separou, como teve algumas cidades aí que foram afundadas, né? A gente tem aí Atlanta, enfim, etc. A gente sabe disso, a gente sabe que é óbvio que o mundo, ele sempre tá passando por uma mudança, por uma transformação. E nós, como moradores, né, desse planeta, a gente tem que se acostumar, a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? Por mais que não sejam naturais, mas elas, obviamente, ocorre, entendeu? Não é só por causa do aquecimento global que uma mudança ocorre. Mas é claro que ela vai ocorrer com uma forma muito mais drástica, né? Muito mais perigosa pra gente. Por nossa culpa, né? Justamente por causa do aquecimento global. Mas, gente, a questão é que a mídia, eles têm que ser claros, né? Ao explicar quais regiões estão em riscos, né? Sobre quais circunstâncias. Então, daqui de 50 anos você não vai estar mais vivo. Gente, a mídia adora esse sensacionalismo, né? Atrair audiência, né? Gosta de exagerar as consequências. E, gente, eles não não oferecem essas informações equilibradas, né? Tudo com muita exatidão. Então fica ali um pânico super desnecessário e desvia realmente o foco ali enfim, né, da realidade. Enfim, a gente tá vendo diversas pessoas aí, até mesmo no Twitter, conversando sobre isso. E, gente, no final das contas, o Brasil será inabitável? Gente, em alguma época, né, no nosso futuro, é claro que algumas partes do mundo, né, não só do nosso país, vai ser inabitável por um motivo ou outro, tá? Enfim, pode acontecer aí por causas naturais, pode acontecer aí por, né, causas humanas mesmo, né, material radioativo, igual a gente, por exemplo, tem em Chernobyl. Quem ia adivinhar que a cidade ia ficar inabitável, né? Quem ia adivinhar que ia estourar alguma coisa lá, né? Então a gente tem que ter essa noção que é um estudo, né? Ninguém tem uma bola de cristal que vai explicar o que vai acontecer no futuro. Gente, não é assim que funciona. Então é óbvio que a gente vai ter alguns eventos daqui 50 anos, né? Que vão sim ultrapassar aí os 35 graus Celsius de temperatura de bulbo úmido, tá? Nessas próximas décadas. Gente, não quer dizer que o país inteiro vai se tornar inabitável. Nem que esses eventos vai acontecer durante o ano todo, que a gente tem que entender que a gente tem uma estação, as estações aqui no Brasil, elas são muito boas, tá? Essa sazonalidade, né? Então a gente também não sabe a duração do evento, né? Pode ser que seja só um dia, que esteja muito quente, né? Então é importante alertar a sociedade. Mas, gente, isso é uma coisa que a gente tem que deixar
pra lá, sabe? A gente tem que lembrar que esses cenários, eles estão em aberto. Vocês não têm certeza se isso vai acontecer, tá? Vai depender aí do grau de aquecimento, né? De como que o país vai estar, enfim. Gente, então concluir, né, essas mídias e tudo mais, tirar esse proveito de um estudo antigo, né, que eles resolveram trazer à tona aí novamente, porque, enfim, a semana tava muito monótona e sem nenhuma polêmica assustadora, resolveram, né, vasculhar aí no fundo do baú esse estudo da NASA. Gente, então concluir ali que o Brasil é inabitável, gente, é um salto muito grande, né? Essas conclusões precipitadas, né? Em relação a esse estudo específico. Então, gente, não é nada demais, tá? É importante ressaltar que a gente também teve outros estudos usados, né? Mas, gente, não é o caso, tá? Todo esse fio aí é analisado em um único estudo, que é aquele realmente lá da NASA. Não é tão grave, sabe? É claro que é um desafio para a humanidade que a gente está passando aí por diversas mudanças climáticas, né? Por causa do aquecimento global, a gente está tendo derretimento das geleiras, etc. Só que o objetivo aqui não é tirar essas conclusões precipitadas, né? Assumir um ponto de vista meio que a gente vai morrer daqui. Não é assim que funciona, tá? Gente, não tá tudo decidido, né? Ai, tá tudo perdido, não tem mais nada. Gente, calma. Vocês não vão, não é. É um incômodo, sabe? É realmente uma tristeza pra gente ver o que tá acontecendo aí com o nosso futuro, mas a gente tem que entender que a mídia adora ser sensacionalista, tá? Então a gente tem que ter essa noção, tá? E acaba que uma coisa que eu vim trazer aqui também é como que essa disseminação de informações meio incorretas, né? Meio estereotipadas, gente, prejudica demais a credibilidade dos veículos de comunicação, não é verdade? Gente, a gente vai olhar uma fonte e os caras estão falando isso, né? Eles, enfim, leva a uma compreensão errada, né, sobre os verdadeiros riscos. Óbvio que existe um risco. Toda coisa, qualquer assunto existe um risco, né? Qualquer coisa falando sobre o futuro do mundo existe um risco. Só que, gente, são medidas necessárias, né? É uma resposta ali que ela é uma resposta do presente de agora, não quer dizer que vai ser a mesma daqui a 50 anos. Então a gente tem que ter essa responsabilidade jornalística aí, essa clareza, essa educação científica e usar de fontes confiáveis, tá? Gente, enfim, só vim falar um pouquinho disso pra vocês, porque tá todo mundo comentando mesmo. Enfim, vocês jogam aí, bulbo úmido, Brasil vai acabar, vocês joguem aí no Google pra vocês verem o tanto de notícias que saíram. Então, tem algumas horas, um dia atrás, né? Enfim, vocês dêem uma olhada aí. E, enfim, não se preocupem por hora, entendeu? Realmente, claro, façam a sua parte para não termos, né, realmente enfim, né, acontecer algo relacionado a isso. Mas, gente, a gente tem que entender que não é assim do nada, pá. Enfim, não se desesperem. Vou ficando por aqui, eu sou a Jordana, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, comenta aqui o que você achou do vídeo. Até mais.